Neste vídeo, iremos falar sobre curva de Phillips. Você já ouviu falar sobre esse assunto? Sabe a sua definição ou até mesmo a sua aplicação? Bom, antes de falar sobre curva de Phillips, vamos primeiro falar um pouco sobre desemprego e inflação, pois esses dois temas estão relacionados quando o assunto é curva de Phillips. Primeiramente, o desemprego envolve todas as pessoas que estão em busca de uma colocação profissional, que estão disponíveis para trabalhar e ainda não conseguiram emprego. A taxa natural de desemprego depende de várias características do mercado de trabalho. Exemplos incluem a legislação do salário mínimo, o poder de mercado dos sindicatos, o papel dos salários de eficiência e a eficácia da busca de empregos. E a inflação é o aumento consistente dos preços de uma cesta base de produtos em determinado ano e determinada região. A taxa de inflação depende principalmente do crescimento na oferta de moeda controlada pelo Banco Central. A curva de Phillips foi o primeiro modelo a estabelecer a relação inversamente proporcional entre a taxa de inflação e a taxa de desemprego. A curva de Phillips simplesmente mostra as combinações de inflação e desemprego que surgem no curto prazo, à medida que deslocamentos na curva de demanda agregada movem a economia ao longo da curva de oferta agregada de curto prazo. Assim, a sociedade se depara no curto prazo com um trade-off entre desemprego e inflação. Se os formuladores de política econômica expandirem a demanda agregada, eles podem reduzir o desemprego, mas só às custas de uma inflação mais elevada. E se os formuladores de política econômica contraírem a demanda agregada, eles podem reduzir a inflação, mas só às custas de um desemprego temporariamente maior. Já em relação ao longo prazo, nos anos 60, Friedman e Phillips concluíram que a inflação e desemprego não estão relacionadas no longo prazo. Como resultado, a curva de Phillips no longo prazo é vertical à taxa natural de desemprego. Eventos históricos mostraram que a curva de Phillips no curto prazo pode se deslocar por meio de mudanças nas expectativas. A curva de Phillips no curto prazo pode se deslocar também por meio de choques de oferta agregada. Um choque de oferta é um acontecimento que afeta diretamente os custos de produção das empresas e, com isso, os preços que elas cobram. Isso desloca a curva de oferta agregada da economia e, consequentemente, desloca a curva de Phillips. Grandes mudanças adversas de oferta agregada podem ser pior no trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Um choque de oferta dá aos formuladores de política menos vantagens no trade-off entre inflação e desemprego. Agora, vamos ver como se dar os custos para a redução da inflação. Para reduzir a inflação, o Banco Central tem que colocar em prática uma política monetária contracionista. Quando o Banco Central reduz a taxa de crescimento da oferta de moeda, ele contrai a demanda agregada. Isso reduz a quantidade de bens e serviços que as firmas produzem. Logo, com a redução da produção, os empregadores contratam menos e, consequentemente, isso leva ao aumento do desemprego. Para reduzir a inflação, a economia precisa suportar, então, um período com alto desemprego e pouca produção. Quando o Banco Central combate a inflação, a economia move para baixo a curva de Phillips no curto prazo. A economia, então, experimenta baixa inflação, mas também experimenta uma alta nos níveis de desemprego. Assim, podemos concluir que a curva de Phillips descreve a relação negativa entre inflação e desemprego e que, ao expandir a demanda agregada,
Os formuladores de políticas podem escolher um ponto na curva de Phillips com maior inflação e menor desemprego, ou, ao contrair a demanda agregada, podem escolher um ponto da curva com menor inflação e maior desemprego. E que o trade-off entre inflação e desemprego descrito pela curva de Phillips só se sustenta no curto prazo, pois, no longo prazo, a curva de Phillips é vertical à taxa natural de desemprego. Assim, concluímos este vídeo e esperamos que você tenha compreendido um pouco mais sobre curva de Phillips.